Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse canal nós falamos sobre construção de patrimônio para viver de renda utilizando os fundos imobiliários. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e se ao final do vídeo ele te acrescentar em alguma coisa, já deixa aquele like e compartilha aí com o maior número de pessoas para o canal crescer e, consequentemente, a gente atingir cada vez mais investidores. Construir pessoas que buscam a construção patrimonial para que vivam de renda no futuro e não fiquem nessa de depender de governo, né? Porque depender de governo já viu como é que é, né? O governo ele não está muito interessado aí com o nosso futuro, não. Então, se a gente não cuidar do nosso futuro, já era, beleza? Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos fundos mais gigantes em número de cotistas, chegando aí na casa dos 1 milhão de cotistas, 1 milhão de pessoas investindo em um único fundo imobiliário. É muita gente, não é mesmo? Então, hoje vamos falar sobre ele, o MXRF11, aquele que vocês tanto pedem. Ah, Valtair, tá caro, tá barato? Hoje vamos descobrir exatamente isso. Vamos lá, dinâmica. Começamos com um resumão sobre o fundo, principais dados, depois a gente entra para dados mais específicos, indicadores, e aí depois a gente destrincha o relatório gerencial do fundo, que por sinal é muito completo e muito grande também, beleza? Vamos lá então. Segmento desse fundo, recebíveis, né? Então foco aí em recebíveis. Então, para quem busca um bom fundo de recebíveis, né, apesar, né, do PVP, preço sobre valor patrimonial, está um pouquinho aí elevado, né, 8%, né, acima aí do valor patrimonial, então está sendo negociado, né, um pouquinho caro, vamos colocar assim. E para fundo de papel, fundo de recebíveis, a gente considera muito esse indicador, tá? Gestão feita pela XP, representatividade no IFIX 2,69% e liquidez média diária bizarramente acima de 12 milhões de reais por dia. É muito dinheiro, é muita negociação. E por fim, aí vamos às distribuições do fundo. No último mês distribuiu 1,04%, apesar de estar sendo negociado, né, acima do seu valor patrimonial, com 8% aí, né? O fundo ainda vem distribuindo muito bem, 1,04% aqui, 3,11% acumulado nos últimos 3 meses, 6,31% nos últimos 6 meses e 13,01% nos últimos 12 meses. E o interessante aqui é que esse valor distribuído, praticamente tudo vem de rendimento recorrente. Então a gente vê que em outros fundos, boa parte do que é distribuído vem de o quê? Vem de não recorrente, daquele lucro não recorrente, que seja com a venda de um imóvel ou algo assim. Aqui não. Aqui você vê que boa parte, a grande maioria do valor distribuído vem do recorrente, que isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente já tem uma previsibilidade para os próximos meses, né? Pelo menos desse recorrente que faz parte aí do grosso do fundo, beleza? Saindo aqui dessa parte onde a gente vê, né, esse geralzão do fundo, vamos entrar aqui para partes mais específicas. Vamos dar um zoom aqui em relação à evolução do fundo de 2021 até agora, né? Vamos dar esse zoom porque a galera tá, né, de que a gente já tá ficando velhinho, né? O olho já não tá respondendo daquela forma. Vamos lá. O fundo saiu no período pós-pandêmico aí de R$ 8,00, hoje está sendo negociado aí na casa dos R$ 10,00. Preço sobre valor patrimonial era negociado com desconto lá em 2021, agora está sendo negociado, estão com 1,08, até acima disso aqui, já está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Então, sobre os dividendos, sempre distribuindo acima de 10 centavos. Então, aqui, dos últimos 12 meses, a gente vê que em janeiro de 2023 distribuiu 10 centavos e aí só aumentou, manteve 12 centavos ali por um bom tempo e a gente chega, né, no período de queda da taxa Selic. Então, a gente vê um período um pouco mais, né, não tão saboroso aí para os fundos de recebíveis, ele começou a ter uma relativa queda aqui nos seus dividendos. E aí mantém até hoje distribuição de 11 centavos. Tá? Em relação à sua comparação com os principais índices, a gente vê uma ascendente aqui do fundo comparado tanto ao IFIX, tanto ao CDI. E aqui a gente vê a evolução dele desde junho de 2023 em relação à sua valorização, acumulando em 2023 uma valorização de 21%. O ano, né? Não digo o ano, não é o ano dos fundos imobiliários, porque eu vejo como ano 2024, tá? Isso aí é a minha percepção, beleza? Cada um tem a sua. 2024, na minha opinião, vai ser o ano dos fundos imobiliários.
Tá? Quando a Selic ela mergulhar aí, chegar nas casas dos 8%, o mercado ele vai estar super aquecido. Aqui um comparativo entre valor de mercado, preço sobre valor patrimonial. Então a gente vê que o PVP ele está aqui próximo aos 6, né? E a gente vê aqui que o valor de mercado do fundo acima dos 2,5 bilhões de reais. Beleza? Agora vamos destrinchar o relatório gerencial. Eu sempre gosto de começar com a estratégia do fundo, né? E eu aqui, a estratégia do fundo, ela basicamente veio aqui, eu grifei até de amarelo para deixar aqui destacado para vocês, tirei até o verde. Então, da estratégia, o que o fundo quer? O que a gestão quer? O fundo visa a alocação de 80% do seu patrimônio líquido em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com giro de mercado secundário e até 20% do seu PL em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade com retornos na ordem de INCC mais 13%. Além de operações de fundos imobiliários com características de CRIs que por motivos diversos foram estruturados via fundos imobiliários. Ou então, posições mais táticas para a gestão ativa do mercado secundário. Ou seja, ele tem 3 posicionamentos. O primeiro posicionamento do FII, né, tese de investimento, é por meio do book de CRIs. Então a gente falou lá atrás que esse é o foco principal do FII. A gente vem também para o book de permutas, que são o quê? Trocas. Permutas, trocas, né? Então ele investe em empreendimentos imobiliários e ele recebe unidades daquele empreendimento imobiliário. E também o book de FIIs. Book de FIIs focados em papel. Book de FIIs dele é focado ali em papel. Beleza? Então aqui a gente vê o geral, isso aqui é bizarro, isso aqui é muita gente. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento do número de cotistas da base do fundos, que hoje está com quase 1 milhão de cotistas, ou seja, o maior da indústria de FIIs. Patrimônio líquido, conversamos já sobre isso, 2,5 bilhões de reais. Fundo da base 10, né? Então também já conversamos aí sobre isso, hoje sendo negociado aí acima dos R$10, tá? Então esse relatório, né, eu gosto de trazer um relatório de novembro, tá? Foi emitido agora em janeiro. Número de cotistas, 999.290 cotistas. Provavelmente para os próximos meses isso aí vai passar dos 1 milhão, tá? Aqui a gente segue, o fundo encerrou a alavancagem do fundo bem tranquila, bem suave, 2,46% do patrimônio líquido do fundo, então muito tranquilo. E ele traz aqui também como fato subsequente no decorrer do mês de dezembro, estamos em janeiro de 2024, no recorrer do mês de dezembro, o fundo quitou todas as compromissadas de CRI em aberto. A gente fecha aqui o que o fundo possui hoje, uma reserva acumulada. Lembra a reserva de lucro? Eles vão acumulando para depois distribuir. Mas a reserva do fundo ela é bem pequenininha, não tem nada demais aqui não, tá? Não tem milhões aqui. E o fundo ele tá passando por emissão agora também, né? Vamos ver aí como vai ser a alocação do fundo. É um fundo bem experiente, né? Uma gestão bem experiente. Então, uma reserva de 6 milhões e 350 mil, tão bem tranquilo também. Distribuição, distribuiu 11 centavos, já vimos isso aí também, ele vem distribuindo 11 centavos aí nos últimos 3/4 meses, né? E aqui a receita do fundo. Então, ó, boa parte da receita tá aqui, ó, receita de CRI. Tá? Aí depois a gente vem para a receita dos fundos imobiliários, né, que ele possui sobre custódia, possui em sua carteira. Depois a gente vem para as permutas financeiras, as receitas das permutas financeiras, mas boa parte está aqui. Ó. E um pedacinho ali em renda fixa, LCI, por aí vai. Beleza? Distribuição, 11 centavos por cota e bem em linha com o que ele arrecada. Resultado, distribuição, sendo que boa parte vem daqui. Como eu falei para vocês anteriormente, ele é um fundo bem redondo que distribui muito recorrente, né? Então, não recorrente ele não é tão representativo, né? O dividendos não recorrente não é tão representativo aqui no fundo. Dando continuidade aqui, a gente vem para a evolução da cota, né, e a negociabilidade aqui diária, então a gente vê que é bem elevado. Então mantém-se, ó, quando a gente pega lá em 2022, ele sempre manteve, ó, desde 2020, uma negociação muito tranquila, uma liquidez muito boa. A gente considera já acima de 1 milhão, eu considero acima de 1 milhão de reais, muito boa, excelente, tá? Você consegue comprar e vender a qualquer momento. Acima de 12 milhões de reais, aí é muita coisa, tá? Liquidez, então nesse mês aqui a liquidez foi de 9.850.000. Continuando aqui, ó, isso aqui que eu falei para vocês, eu gosto bastante da linearidade da distribuição com a arrecadação.
Então não tem nada mirabolante aqui, ele tá fugindo, né, tá distribuindo muito mais do que ele arrecada, negativo. Então, ó, a gente vem, ó, distribuição por cota na linha azul aqui 11 centavos e o resultado por cota, né, 11 centavos também. E aqui a gente vai, né, um mês ou outro tem uma pequena variação, né, que ele utiliza a sua reserva, às vezes aumenta um pouco a reserva, às vezes diminui um pouco a reserva, mas mantendo sempre uma linearidade, tanto na distribuição quanto no resultado do fundo. Tem aqui o resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses. Vamos passar que o relatório é grande, gente. Da rentabilidade, né? Para mim aqui não importa muito, né? Nós somos investidores aí de longo prazo, então a gente está buscando, nesse fundo a gente não está buscando ganho de capital, e sim a distribuição de dividendos, né? Aqui, ponto legal para a gente ver, tá? Então vamos para o portfólio do fundo. Do portfólio do fundo, investimento por classes de ativos de uma forma geral. A gente viu, ó, 78% é focado em CRIs, 7% em permutas financeiras e 14% em fundos imobiliários. 1% do fundo em caixa, tá? Então tem 2,5 milhões ali em caixa. Tá? Quando a gente parte, mais de 2 milhões, 25 milhões em caixa, né? Faz conta direito, Valtair. Vamos lá. Agora, investimento sobre ativo objeto. Então, sobre os ativos do fundo, 48% investindo em crédito corporativo, 27% comercial, residencial, 24% em caixa, 1%. Então a gente não vê aqueles CRIs mais arriscados, bem high yield aqui, né? Então a gente vê, né, portfólio bem tranquilo, residencial, comercial, crédito bem tranquilo aqui também. Tá? Por isso que esse é um dos fundos aí mais tranquilos da bolsa e tem mais gente, bastante gente no fundo, né? Aqui sobre os fundos imobiliários, que o fundo tem no seu portfólio, na sua carteira, então SPJV, LPLP, GALG 11, né? Game 11, então tem aí os fundos focados também em recebíveis, fundos de papel. Aqui, os CRIs do fundo, como estão distribuídos tanto no indexador, boa parte, a maioria no IPCA, então, ou seja, vai sofrer menos com a queda da Selic, né? Porque boa parte já está aqui indexado ao IPCA e a sua minoria no CDI, mas possui um bom equilíbrio aqui. Já nos vencimentos, a gente vê que boa parte dos vencimentos dos CRIs do fundo estão acima de 2030, o que traz mais proteção aí, pelo menos no médio prazo pro fundo. Então, sobre os CRIs, aqui estão bem detalhados sobre todos os CRIs, todos os contratos, vencimentos, taxas acordadas, tá? Então, façam essa análise aqui individual de cada um, composição da carteira detalhada por ativos, tá? Então, essa parte aqui é bem grande também. E a gente vai para a parte de permuta. Então, sobre o box de permutas agora. Então, isso aqui é importante. Então, em geral, das unidades autônomas dos projetos que são vendidos, 20 a 30% eles são recebidos durante o período de obra e os outros 70 a 80% só serão recebidos aí num prazo médio de 6 meses. Então tem uma BITS aqui no período de 6 meses pós a BITS, 80% retorna para o fundo, beleza? E para finalizar, então aqui também sobre a permuta financeira, no mês de novembro, então não teve nenhum investimento em relação à permuta financeira. E para finalizar, ele traz aqui o portfólio de permuta do fundo. Então, vários aqui a gente vê, ó, 50% já vendido, tem aqui 80% já de vendas, aqui pouco, 7,5%, mas ó, a maioria 90%, né, que não começou a vender ainda, 62%, 77%, ou seja, tá andando. Tá? E assim a gente fecha o relatório, a gente fecha o nosso vídeo sobre MXRF11. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquela moral, já se inscreve no canal, deixa o seu like se ele te ajudou de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.